Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como tem sido esse período de isolamento, de quarentena que vocês têm passado? Acredito que esteja sendo como o meu, tentando cumprir os protocolos dos órgãos de saúde, lavando bem as mãos, usando álcool em gel, usando máscara, evitando contato, evitando de sair, exceto por emergência ou devido a trabalho, respeitando, né, a nossa própria vida, a nossa própria saúde e a vida do próximo, para que ninguém chegue a ser contaminado e acometido dessa doença, né, que tem assolado todo mundo. Enfim, tentando obedecer às ordens emanadas pelas autoridades públicas, autoridades que são constituídas por Deus. Então nós temos o dever de dar exemplo, de obedecer às autoridades. É uma condição adversa que estamos passando, é um momento diferente, é um momento em que temos que nos adaptar. Mas quantas vezes na vida não passamos por condições adversas, por situações complicadas e sempre tentamos nos adaptar? O ser humano tem essa capacidade de se adaptar, de melhorar, de evoluir mesmo em uma condição difícil. E agora é um momento excelente para isso, principalmente para a nossa vida espiritual. É um momento em que devemos buscar mais a Deus, nos aprofundar mais nas coisas de Deus, meditando mais na palavra, orando mais, jejuando mais, refletindo sobre a nossa vida espiritual, onde podemos melhorar, onde podemos evoluir. E eu tenho certeza que os irmãos estão agindo assim, como eu, tentando buscar essa melhora diante dessa situação que a gente tem passado. Deus me deu uma palavra por esses dias e eu tenho meditado nela e eu quero compartilhar com os irmãos. É uma palavra que está no livro de Deuteronômio, capítulo 20, do versículo 1 a 4. Eu vou ler. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés. Ele é o 5º livro que ele escreve, o último dos 5 livros, aliás, que ele escreve. E basicamente, Moisés ele resume os 4 livros anteriores. Ele começa exaltando os feitos de Deus nos primeiros capítulos na terra do Egito, relembrando o povo dos feitos de Deus na terra do Egito. E posteriormente ele começa a falar, reiterar os estatutos e juízos que Deus já havia repassado ao povo, que a gente vê em Números, em Levítico. E ele é um resumo básico do Deuteronômio. A gente sabe que Moisés foi levantado por Deus para liderar o povo, seu próprio povo, que era escravo no Egito. E Deus queria libertar o povo. E Deus liberta o povo e faz grandes milagres, faz grandes obras. E nós conhecemos através da Bíblia os grandes milagres que Deus fez lá. E quando o povo foi liberto, ele peregrinou no deserto. Deus havia feito uma promessa, a promessa de uma nova terra, de que o povo entraria numa nova terra, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E Moisés continuou liderando o povo. Porém, o povo murmurou tanto, reclamou tanto de Deus, viveu tanto em desobediência a Deus, que Deus jurou que eles não entrariam mais na terra prometida, eles não iam herdar, mas sim a próxima geração, a geração dos seus filhos. E por isso que Moisés ele começa a reiterar o que já havia sido repassado de Deus para o povo. Porque esse povo, essa geração desse momento, desse período de Deuteronômio, eles não tinham visto com os seus próprios olhos os grandes feitos de Deus, os grandes milagres de Deus.
Eles ouviram falar, eles ouviam falar, eles foram ensinados, né, sobre os estatutos e juízos de Deus, porém eles não presenciaram. E aquela geração que murmurou e que não ia entrar na Terra Prometida, nesse momento, a grande maioria já havia morrido. Era um momento de transição. Era um momento em que Moisés estava no final de seus dias, ele sabia que Deus em breve iria recolhê-lo para a sua glória, então ele começa a relembrar o povo, para que, quando eles entrassem na Terra Prometida, eles tivessem a conduta de que Deus queria, eles não se desviassem e que eles não temessem. Josué ia substituir Moisés na liderança do povo. Então Moisés começa a reiterar, falar tudo. E quando chega no capítulo 20, ele começa a falar sobre guerra. Ele diz ao povo, olha, quando vocês virem um inimigo mais numeroso do que vocês, com mais carros de guerra, que eles têm mais cavalos, não temam, não tenham medo. Por que Moisés fala isso? Por que Deus usa Moisés para falar isso? Porque Deus sabia que logo à frente o povo ia se deparar com um inimigo mais forte, com inimigos mais fortes do que eles. E ele fala isso para o povo saber que Deus estaria com eles. Por quê? Porque se eles vissem um povo mais numeroso, mais forte do que eles, humanamente falando, eles saberiam que eles não teriam condições de vencer. E isso ia trazer desânimo e provavelmente ia fazer eles recuarem. E automaticamente eles não entrariam na Terra Prometida, eles iam temer, eles iam preferir voltar. E Deus não tinha esse propósito para eles. O propósito de Deus era que eles entrassem, recebessem, herdassem a Terra Prometida. Por isso que Moisés reitera tudo isso. E quando Moisés fala de medo, ele não está falando de um medo comum, natural, inerente ao ser humano, que todo dia a gente tem. Algo raso. Ele está falando de um medo que mexeria com as emoções, com o psicológico das pessoas. Porque isso iria atrapalhar eles de continuar em frente, de seguindo para receber a promessa. Isso mexer com as emoções, com o emocional deles, ia fazer com que eles desistissem, com que eles voltassem. Só para ilustrar melhor o que eu estou falando sobre o medo, eu vou dar um pequeno exemplo. Se eu entrar numa rua e me deparar com um cachorro vira-lata e esse cachorro começar a latir para mim e começar a vir em minha direção, vai me gerar um medo? Vai. Porque se esse cachorro me morder, eu vou sentir dor. Vai ficar a marca onde ele morder. E talvez, se esse cachorro estiver contaminado com alguma doença, ele pode me contaminar. Isso vai me gerar um medo. Mas ao mesmo tempo, eu sei que se eu fingir que eu vou avançar nele, que se eu tentar correr próximo a ele, se eu pegar uma pedra e jogar em direção dele apenas para espantá-lo, esse cachorro também vai ter medo. É um medo controlado que eu vou ter, porque eu sei que eu tenho condição de amenizar um possível ataque do cachorro. Eu sei que eu tenho essa condição de amenizar um ataque dele contra mim. Agora, se eu entro na rua e me deparo com um pitbull, é um cachorro, mas é um pitbull, não é uma vira-lata. Ele acabou de escapar de uma casa. Aí o pitbull me vê, aquele pitbull grande, musculoso, e começa a latir em minha direção e caminhar em minha direção. O medo que será gerado em mim vai ser muito maior do que o medo que o vira-lata poderia gerar. Por quê? Porque eu sei que o pitbull ele é muito mais forte do que um vira-lata. Que a mordida dele vai causar muito mais estrago em mim do que um vira-lata. Eu sei que até o risco de morte eu corro, que dependendo da mordida onde pegar, pode me matar. E eu sei que eu não tenho condição de enfrentar um pitbull. Porque se eu tacar algo em cima dele para espantar ele, ele vai ficar mais irado ainda, porque ele tem um instinto muito agressivo, ele tem um instinto assassino. Aí que ele vai vir para cima de mim mesmo. Se eu tentar correr, ele vai se irar mais ainda, ele vai vir para cima de mim.
Se eu tentar andar e ignorar ou ficar parado, por como ele tem um instinto assassino, há uma grande probabilidade dele me atacar também. E eu não tenho como vencer esse pitbull. Então, um medo muito maior será gerado em mim, por saber da força do pitbull e saber que eu não tenho condição de enfrentá-lo. Então, o medo é muito maior. Na casa da minha mãe tinha uma pitbull. E ela chegou pequenininha lá. Na época eu morava em São Paulo, né? Tava trabalhando para lá, então eu não tinha contato muito com o cachorro. Com o pessoal de casa ele era acostumado, mas comigo não. Ele ficava na varanda de trás e tinha uma porta fechada lá, então eu não tinha contato com ele. Quando eu ia lá, minha mãe até falava, brinca com ela é mansinha e tal. Eu falei, não, eu não vou não, mãe. Esse bicho aí tem um instinto assassino, ele não está acostumado comigo. Aí um belo dia, a cachorra estava deitada lá atrás no fundo, eu abri a porta e comecei a chegar perto. Nesse momento ela começou a rosnar e ela se levantou, começou a vir na minha direção, eu já dei um passo para trás. Na hora que eu entrei de novo para dentro, fechei a porta, ela começou a latir, ela veio correndo em minha direção. Ela chegou próximo à porta, irmão, na hora que ela começou a latir, mas me deu um medo, mas me deu tanto medo, que eu consegui fechar a porta a tempo, mas gerou tanto medo em mim, que o meu corpo amoleceu na hora. Eu fiquei mole, de tanto medo, porque eu sabia que se a cachorra viesse para dentro, conseguisse passar pela porta, eu não fechasse a tempo, e ela latindo já para mim, e não estava acostumado comigo, o estrago podia ser grande, irmão. O risco era muito grande. Então era desse tipo de medo que Moisés falava. Um medo sobre o qual o povo saberia entender, saberia discernir que o inimigo era mais forte e que eles não teriam condições de vencê-los. E isso acontece na nossa vida. Quantas vezes não nos deparamos com situações em que conseguimos observar e discernir que o problema é maior do que nós, que nós não temos condições humanamente falando, de lidar com o problema, de vencer o problema, de vencer essa barreira. Nos deparamos agora, de meses para cá, a humanidade toda, com uma situação em que o ser humano ele está incapaz de vencer até o momento. Esse vírus, essa doença, é um mal que acometeu a humanidade e que ainda não tem um remédio, não tem uma vacina eficaz. E de repente, vidas começaram a ser perdidas. Pessoas começaram a morrer. Que o contágio é enorme, é rápido. E isso nos causou pânico. Isso nos causou medo. Porque até o presente momento não há solução para o problema. E pior do que isso, muitas empresas fecharam, muitos comércios se fechando, né, diante dos protocolos necessários para a prevenção, e muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas preocupadas com o que fazer para trazer sustento para a família, muitas pessoas no grupo de risco, com medo de ser contagiada pela doença, correndo risco de vida, ou se não é do grupo de risco, mas alguém da família no grupo de risco. Quem não tem alguém na família no grupo de risco? É um mal que tem assolado o mundo. É uma dificuldade que está fugindo da capacidade do ser humano até o presente momento. Não temos capacidade de enfrentar essa doença que é invisível, que é microscópica, mas que tem afetado grandemente a humanidade. Tem muita gente que está com medo, que está apavorado, que não sabe se no dia de amanhã vai continuar no serviço, que não sabe o que vai ser do dia de amanhã se não tiver dinheiro para pôr um sustento dentro de casa, para pôr um alimento dentro de casa. Não sabe
Como o corpo dela vai reagir, sendo do grupo de risco, a essa doença que tem levado muitas pessoas à morte. Talvez o seu problema possa ser até outro, o seu medo possa ser de outro problema. Mas o que Deus quer trazer para nós essa noite, diante dessa situação, diante desse medo que tem acometido o mundo, é que Ele vai à frente. Aí Moisés fala dizendo, olha, que o sacerdote se adiante e fale ao povo, não temam, não tremam, não desfaleçam seus corações, Deus está com vocês. E é justamente nesse momento em que a capacidade nossa de resolver o problema não é suficiente, é justamente nesse momento que Deus entra com o seu poder sobrenatural, é justamente nesse momento que nós vemos a ação de Deus sobre nossas vidas. Fique em paz. Eu não sei o que tem tirado a sua paz, o que tem causado medo na sua vida. É um futuro desemprego? É o desemprego? É a doença? É o dinheiro? É um problema pessoal? É um problema familiar? Deus usa Moisés para falar ao povo. E hoje, Deus quer falar para você, não tenha medo, é Ele que vai à frente. Não se preocupe se você não tem condição de enfrentar um inimigo mais forte do que você, uma situação adversa, um problema que está desfalecendo seu coração, está te trazendo desânimo, desespero, porque é nesse momento que o Deus do impossível faz o impossível acontecer, porque o possível Deus deixa para a gente fazer, a gente faz a nossa parte. Mas no momento que a gente precisar do impossível, que não há solução para o problema, que não há o que fazer, Ele, o Deus de Israel, que tirou o povo do Egito, que tirou o povo da escravidão, Ele vai agir. Para que você não desfaleça, para que você não perca a esperança da promessa que Ele mesmo fez para a sua vida. Deus vai cumprir a promessa que tem na sua vida. Ele fez o povo entrar na terra prometida. E houve batalhas, houve exércitos numerosos contra eles, houve. E Deus cumpriu o que prometeu. Ele protegeu o povo, Ele deu vitória ao povo. Deus quer cumprir a promessa que tem na sua vida. Não deixe essa situação que tem causado medo na sua vida tirar a sua esperança, tirar a sua certeza que você tem em Deus. O mesmo Deus que agiu com o povo de Israel no Egito é o Deus que tem agido na nossa vida hoje. Fique em paz. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe como tudo isso vai se desenrolar. Essa situação do vírus, a economia, a gente não sabe. Mas não se preocupe com isso. Foque em Deus. Se preocupe em continuar servindo a Deus. Porque na hora que não houver solução para o problema, Ele vai entrar no meio. E Ele vai lutar por nós. Amém, irmãos? Tenha essa palavra no seu coração. Medite nisso. Deus, através de Josué, que substituiu Moisés, Ele deu vitória ao povo. Só durante a vida de Josué foram 31 reis, dos quais eles venceram. Deus deu grandes vitórias ao povo. E Ele vai nos dar grandes vitórias. Ele vai cumprir as promessas que Ele tem para a nossa vida. E diante dessa situação, que você não sabe o que fazer, não sabe como resolver, coloque nas mãos dEle. Continue servindo a Ele, seguindo os seus estatutos, seguindo o que Ele deixou para nós, o que Ele ensinou para nós, buscando santidade, buscando adorá-lo e fazer o melhor para Ele. Em nome do Senhor Jesus, é essa palavra que Deus tem para você nessa noite. Uma boa noite, que Deus abençoe essa continuidade da semana e fiquem firmes, fiquem em paz, que Deus está conosco nessa luta. Amém?